E a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2. E no livro da sabedoria, Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada,
de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais e que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 4, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vinda, Vanessa Gonçalves, gratidão pela presença. Vamos agora dar início às nossas lives com as nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar as nossas orações. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que usa as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão a todos pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora sortear mais uma oração para estarmos fazendo, oração de número 9. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos, da Escritura Sagrada, tá bom? Vamos agora à nossa oração. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra, para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Agora escolha aí um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo verdadeiro do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início ao que é o nosso sorteio dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo verdadeiro do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos agora ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 contém 23 versículos, que diz assim: apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração. Versículo 2, 3, 4 e 5. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se foram comigo no Evangelho, também com Clemente e com demais cooperadores meus. Eujos nome se encontra no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. É o seu rebanho, Vanessa. Vamos agora ao sorteio do livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E o capítulo sorteado é o capítulo 35. Livro de Jeremias, capítulo 35, Vanessa. Capítulo 35 contém 19 versículos, que diz assim: a fidelidade dos recabitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra que o Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos
recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jaçanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Amã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre os de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 5 ímpar e 6 par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 25 do livro de Deuteronômio. Capítulo 25 contém 19 versículos. A pena de açoites. Versículo 1, 2, 3 e 4. Em havendo contenda entre alguns e vieram a juízo, os juízos os julgaram, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoite, o juízo fará deitar-se e o fará açoitar, na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aliviado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos ao livro sorteado. O livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. O capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Gênesis. O capítulo 12 do livro de Gênesis contém 20 versículos. O Senhor Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e lhe foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 contém 18 versículos, que diz assim:
a obediência, perdão, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Versículo 11, 12, 13 e 14. Portanto, a graça do Senhor Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e das paixões mundanas, vivamos no presente séculos sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remimos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês um recadinho das nossas igrejas virtuais. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegarão junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverte medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. Assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mais uma vez, gratidão pela presença. E eu irei agora ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 81. Atenção com as mais de 70 denúncias, afirmações e desafio das 12 igrejas virtuais com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós das 12 igrejas virtuais temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos aqui em todas as casas, empresas, comércios e veículos, no mundo em que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, com ele, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco nos versículos 21 a 26, 2 Coríntios, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco nos versículos 20 e 23, e em 2 Crônicas 24, com foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou
que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 42 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia, dos rebanhos. Perdão. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 11 do livro de Josué. Capítulo 11 do livro de Josué contém 23 versículos, que diz assim: outras vitórias de Josué. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron, e ao rei Axafé, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, no Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferrizeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Armon, na terra de Mispa. Sairão, pois, este a todas as suas tropas com ele, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimo cavalos e carros. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos aqui ao sorteio do rebanho, ou do livro da Bíblia Sagrada, livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de Daniel. Capítulo 10 do livro de Daniel. Capítulo 10 contém 21 versículos, que diz assim: Daniel é consolado. Versículo 10, 11, 12 e 13. Eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os pés, porque és que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras,
e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia, que me resistiu por 21 dias, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Primeira Tessalonicense, vamos aqui a mais um. Capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicense. Capítulo 5 contém 28 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor é certa e repentina. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 23 do livro de Números. Capítulo 23 do livro de Números contém 30 versículos, que diz assim: Balaão abençoa a Israel pela primeira vez. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me daqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos. 7 novilhos e 7 carneiros. Perdão, Senhor, perdão a todos. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e a Balaque e a Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: faça-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e ao que me mostrar, notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se com o Senhor Deus, com Balaão, este te lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Perdão pela o incômodo. Livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Jonas. Agora lembrei da... Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos, que diz assim: a oração de Jonas no ventre do peixe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou.
Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto estará acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de mais de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 10. Gratidão pela presença. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtem e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e que todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que no final desta live iremos sortear os 20 números. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo é o capítulo 11 do livro de Levítico. Capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Levítico contém 47 versículos, que diz assim: Leis sobre os animais limpos e os imundos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
Dizem aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todas as quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unha fendida e os cascos se divide em dois, e rumina entre os animais esses comereis. Depois, porém, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, ou camelo que rumina, mas não tem unha fendida, este vos será imundo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado do livro de Mateus é o capítulo 14. Vamos ao capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Mateus contém 36 versículos, que diz assim: a morte de João Batista, versículo 1, 2, 3 e 4. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama do Senhor Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas. Vamos ao sorteio. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Gálatas. Capítulo 2 do livro de Gálatas contém 21 versículos, que diz assim: Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 11, 12, 13 e 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornaram repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, tremendo os dias circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de que o próprio Barnabé se deixado levar por dissimulação deles, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeus, porque obriga os gentios a viveres como judeus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo contém 20 versículos, que diz assim: a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Versículo 12, 13, 14 e 15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para um ministério, a mim, que noutro tempo era blasfêmio e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos.
Glória ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 4 contém 21 versículos, que diz assim: os pregadores responsáveis a Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim, pois importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, é o que se requer dos dispenseiros, e que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dar de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nenhum tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador. Vamos aqui dar continuidade aqui aos sorteios. Glórias ao nosso Senhor. E não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final dessa live. Livro de Obadias, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Obadias. Livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos, que diz assim: a restauração e fidelidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a sua cabeça. Porque como bebeste do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca se tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aquele incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 5 do livro de Lamentações. Capítulo 5 contém 22 versículos. Os fiéis pedem misericórdia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranho e as nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pais. Nossas mães são como as viúvas. A nossa água por dinheiro e bebemos por preço. Vem a nossa lenha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro é o livro de Joel, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Joel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvem e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo
grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. De geração em geração, à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra e como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como os de cavalos e como cavaleiros, assim corre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos, que diz assim: os santos são a casa espiritual edificada em Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, e genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último sorteio do livro. 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônica. Capítulo 27 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 27 do livro de 2 Crônicas contém 9 versículos. O reinado de Jotão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continua na prática do mal. Glórias ao Senhor. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sob o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo verdadeiro do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Filipenses capítulo 4. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 35. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Deuteronômios, capítulo 25.
Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 12. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Josué, capítulo 11. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 10. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Números, capítulo 23. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 11. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 14. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 27. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora às nossas finalizações. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também terá flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37300 e até a 1h12 da madrugada na igreja, @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição deste vídeo e em outras redes sociais. Abra nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 12 milhões
até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e todos terão a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão imensamente ao Espírito Santo de verdade nesta live. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. E o meu muito obrigado. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.